Coroadinho tem 45 anos e é um polo formado por 37 comunidades, um território ancestral que abriga 70% de pessoas negras, contexto em que surge a Casa das Pretas, coletivo que existe para pautar a luta antirracista e reforçar a ancestralidade. Somos a maior favela do Nordeste e a quarta maior do Brasil. Coroadinho está no caminho das águas da Grande Ilha e é cortado pelo Rio das Bicas, estando às margens do Rio Bacanga, inserido na maior área de preservação de São Luís, o Parque Estadual do Bacanga. A gente está indo agora visitar a tia Maria Roxinha, que é uma das moradoras aqui do Polo Coroadinho, uma das moradoras mais antigas. Ela é parteira, bezendeira, né? Criou todos os seus filhos aqui nessa região e trava uma luta porque onde ela mora é uma área de preservação ambiental. Então, a gente vai lá bater um papo com ela. Só você olhar que eu entrei aqui com 31 metros de mangue, eu tô com 75 metros de mangue. Bonito o mangue, todo preservado, só quando cai um pé que eu não posso segurar. Mas que nem cortar, eu não aceito ninguém cortar e nós, ninguém morador, aceitamos. Aqui tem cada uma pirapema desse tamanho, mas ninguém não pega porque não come. Porque quando pega uma para comer, é o cheiro do óleo todinho. Só a tristeza que eu acho, rir tão farto desse aqui e ser contaminado. Apesar de estar localizado no Coroadinho, o maior reservatório de água que abastece mais de 20% da capital, os moradores do bairro sofrem historicamente com a falta de água nas torneiras, tendo ainda hoje que carregar balde, ter que acordar de madrugada para conseguir ter o mínimo de água na sua casa. Enquanto a água que é drenada do reservatório, que está dentro do polo, vai para as áreas nobres. A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela traz que o uso prioritário da água é para o abastecimento humano. Enquanto isso, por ela ser um bem, como muitos outros, ter seu valor econômico, é dada prioridade para as outras áreas, enquanto os bairros de periferia, os bairros mais pobres, apesar de ser da onde sai esse recurso, não tem acesso a ele. Coroadinho também possui a maior unidade de conservação de preservação integral aqui de São Luís, que é o Parque Estadual do Bacanga, né, que tem mais de 3.000 hectares, possui uma fauna, uma flora muito importante para o microclima local, pois é o único local que ainda se encontra o bioma amazônico assim de uma forma bem preservado aqui na ilha. Outra injustiça ambiental muito comum aqui no Polo Coroadinho são os alagamentos que ocorrem todos os anos no período chuvoso. Por ser cortado por vários rios e por algumas intervenções feitas também, como podemos falar o Rio das Bicas, que teve seu córrego todo concretado, mudando assim toda a dinâmica de absorção da água, é muito comum que o bairro sofra com alagamentos e com enchentes. Com isso, infelizmente, muitos moradores ficam ilhados, perdem o pouco que têm e causa também um prejuízo à saúde dos moradores. Moro aqui no bairro Vila dos Nobres, na Rua do Rio. Morar aqui na Rua do Rio é muito difícil, principalmente quando chove. As casas alagam, o esgoto é a céu aberto. Moro aqui há 23 anos e nunca vi o saneamento básico chegar. Outro fator muito comum na época de chuva aqui são os desmoronamentos. E por conta da falta de infraestrutura, falta de políticas públicas para tirar esses moradores de área de risco, muitos moradores necessitam morar nessas áreas. E quando chega o inverno, por muitas vezes a gente é obrigado a ver notícias de desmoronamento. Já perdemos jovens, já perdemos idosos. E isso não muda. É corriqueiro de todo ano essas tragédias, são tragédias anunciadas. Quando há a falta da educação ambiental, quando há a falta de dignidade ambiental na comunidade, todos sofrem. E muitas vezes quem menos agride a natureza é quem mais sofre. As mulheres pretas do Polo Coroadinho, elas se organizam para também empretecer as pautas climáticas. E a gente sofre com injustiça climática, a gente sofre com racismo ambiental e poder colocar nossa narrativa enquanto população preta e favelada dentro desse problema climático é importante, até porque a gente por muito tempo não conseguiu se ver nesse lugar, né? Então a gente começa a colocar alternativas para resolver os problemas climáticos dentro da nossa favela, com ações afirmativas, com lideranças comunitárias, para que a nossa comunidade, para que nós mulheres pretas possamos se organizar e conseguir sair um pouco dessa realidade que é tão cruel. A gente vive em uma comunidade com muita ausência de políticas públicas. Eu acho que falar sobre justiça climática também é falar sobre pessoas, é falar sobre mulheres pretas, é falar sobre o povo que mora em favela. Então a gente quer
se alimentar bem, ter uma praça, ter um lazer, ter água na torneira e não ficar ilhado ou ter nossa casa sendo levada pela chuva. A gente quer viver com dignidade. É isso que a gente espera do futuro. A gente está aqui no Coroadinho, que é um bairro de extrema vulnerabilidade social, ambiental e climática, né? Por isso que também foi um bairro escolhido para esse projeto, né? Porque infelizmente reúne as condições de vulnerabilidade, mas também reúne as potências, reúne as riquezas naturais, né? Por isso que é importante a gente usar esse momento em que as mudanças climáticas elas estão assim roubando a cena nas discussões, tanto nacionais como internacionais, para fazer essa denúncia, para fazer essa pressão, né, no sentido de romper com esse ciclo que a gente chama de um ciclo transgeracional das mudanças climáticas, que na verdade é o ciclo transgeracional das desigualdades sociais. O projeto A Favela Tá no Clima, na verdade, é um conjunto de ações formativas pensadas para inspirar e projetar vozes climáticas comunitárias. Mas, acima de tudo, é um conjunto de possibilidades que permitem com que a gente pense e reflita as mudanças climáticas a partir de um território como Coroadinho. A ideia é sempre para dentro, pensar para dentro, construir esses saberes e essas narrativas aqui dentro e depois reverberá-las, né, no contexto das mudanças climáticas nacionalmente. E nesse sentido, o racismo ambiental é um conjunto de injustiças sociais e ambientais que são impostas historicamente sobre determinados grupos sociais, né? Comunidades formadas por pessoas pretas, indígenas, e aí quando você fala também do campo, ribeirinhos, comunidades quilombolas, quebradeiras de coco. Então são populações vulnerabilizadas e marginalizadas historicamente e que sobre elas recaem todas as injustiças socioambientais, por decisões políticas equivocadas, por poluição. Mas também o racismo ambiental, ele diz muito sobre a ausência de vozes, especificamente desses grupos marginalizados, falando e pensando sobre meio ambiente, pautando políticas públicas, ajudando a construir decisões. Justiça socioambiental e climática, na verdade, fala sobre romper com as desigualdades sociais, com as desigualdades ambientais, colocar essas pessoas que diariamente sofrem com essas injustiças no centro dos debates, no centro das narrativas, colocá-las como protagonistas da sua própria realidade, falando sobre a sua própria realidade e, a partir dela, construindo as soluções.